Imagine por um momento que você está diante do homem mais poderoso do seu país. Ele tem o poder de decidir sobre sua vida ou sua morte. E agora ele te pergunta algo, esperando uma resposta específica. Mas você sabe que a verdade é exatamente o oposto do que ele quer ouvir. O que você faria? Mentiria para salvar sua pele ou teria coragem de falar a verdade, mesmo sabendo que isso pode custar tudo? Esta é a história de um homem que escolheu a verdade. Acima de sua própria segurança, um profeta esquecido pela maioria, mas que nos ensina uma das lições mais poderosas sobre coragem e fidelidade a Deus. Para entender a grandeza de Micaías, precisamos voltar a um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo de Deus estava dividido em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. No reino do norte reinava Acabe, um homem de aparência poderosa, mas com o coração completamente corrompido. Seu casamento com Jezabel não trouxe apenas uma aliança política, trouxe uma avalanche de idolatria que contaminou toda a nação. Baal havia se tornado o Deus preferido de Israel. Os altares do verdadeiro Deus foram abandonados e em seu lugar surgiram templos pagãos. Mais perigoso ainda, uma legião de falsos profetas que diziam falar em nome do Senhor, mas na verdade apenas ecoavam o que o rei queria ouvir. Era uma época terrível para homens de verdade. Os profetas genuínos não eram bem-vindos na corte. Quem se atrevesse a desafiar o sistema pagava um preço altíssimo, mas sempre há aqueles que não se calam diante da injustiça. E foi nesse cenário de trevas que surgiu um homem chamado Micaías, filho de Imlá. Seu nome significa "Quem é como o Senhor?". Uma declaração silenciosa, mas poderosa, em meio a um reino onde o verdadeiro Deus havia sido trocado por estátuas sem vida. Micaías não era um profeta popular como Elias. Não realizava grandes milagres que atraíam multidões. Não tinha o apoio da corte real, nem vivia no conforto dos palácios, mas tinha algo que valia mais do que todos os privilégios do mundo, uma conexão genuína com o Deus Todo-Poderoso. E quando ele falava, suas palavras tinham o peso da eternidade. O rei Acabe o conhecia bem e o detestava profundamente, porque Micaías tinha um defeito terrível aos olhos do rei. Ele nunca mentia, nunca dizia o que as pessoas queriam ouvir, apenas para agradar. Ele simplesmente falava o que Deus mandava, gostassem ou não. E isso, meus amigos, estava prestes a colocá-lo numa situação que testaria sua fé até os limites. A tensão política estava no ar. O rei de Judá, Josafá, havia chegado a Samaria para uma reunião crucial com Acabe. O assunto: uma possível guerra contra a Síria para reconquistar Ramote-Gileade. Era uma jogada arriscada, mas os dois reis viam benefícios estratégicos nessa aliança. O casamento entre as duas famílias reais já havia criado laços políticos e agora era hora de testá-los no campo de batalha. Mas Josafá era diferente de Acabe. Embora não fosse perfeito, ele ainda mantinha um temor genuíno ao Senhor. E antes de qualquer decisão militar importante, ele queria saber qual era a vontade de Deus. Então Acabe fez o que sempre fazia, convocou seus profetas de estimação. 400 homens apareceram no salão real. 400, todos vestidos como ministros de Deus, todos carregando símbolos religiosos, todos falando em nome do Altíssimo, e todos, sem exceção, disseram exatamente o que o rei queria ouvir. Vai, ó rei, o Senhor te dará vitória. Os sírios serão entregues em tuas mãos. Um dos líderes, Zedequias, até fez um espetáculo, pegou chifres de ferro e gritou:
Assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios, até destruí-los completamente. Era um show perfeito, unanimidade total, 400 profetas, garantindo sucesso absoluto. Mas algo incomodou Josafá. Talvez fosse o entusiasmo exagerado. Talvez fosse o fato de todos falarem exatamente a mesma coisa. Ou talvez o Espírito de Deus tenha sussurrado em seu coração que algo estava errado. Ele olhou para Acabe e fez uma pergunta que mudaria tudo. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rosto de Acabe mudou instantaneamente. Sua expressão de satisfação se transformou em irritação mal disfarçada. Ele suspirou pesadamente e respondeu com uma sinceridade brutal: há ainda um, Micaías, filho de Imlá. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Que declaração impressionante! O rei acabara de admitir que odiava um profeta, porque ele falava a verdade. Josafá ficou incomodado com essa resposta. Não fale assim, ó rei. Mandemos chamá-lo. Mas antes de continuarmos, eu quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Então, um mensageiro foi enviado para buscar Micaías. E aqui acontece algo fascinante. O mensageiro tentou aconselhar o profeta. Olha, Micaías, todos os profetas falaram coisas boas para o rei. Todos prometeram vitória. Seja inteligente, diga a mesma coisa. Fale algo positivo. Era a chance perfeita para Micaías se proteger. Ele poderia simplesmente repetir o que os outros disseram, ninguém o culparia. Era a opção segura, a opção inteligente, segundo a sabedoria humana. Mas a resposta de Micaías foi simples e devastadora. Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando Micaías entrou no salão real, você podia sentir a tensão no ar. Era como se duas forças invisíveis estivessem prestes a se chocar. A verdade de Deus contra a mentira confortável dos homens. Acabe o encarou com desprezo mal disfarçado e fez a pergunta: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou devemos desistir? E então aconteceu algo inesperado. Micaías respondeu com ironia cortante: vai e triunfa, o Senhor te dará vitória. Por um momento houve silêncio total, mas Acabe conhecia Micaías bem demais. Sabia que havia algo errado naquela resposta. Até quando me fará jurar que não me dirá senão a verdade? Em nome do Senhor, gritou o rei. E foi então que Micaías revelou o que Deus realmente havia mostrado a ele. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Volte cada um em paz para sua casa. A profecia era cristalina. Acabe morreria na batalha. Israel seria derrotado. O exército voltaria para casa. Sem seu líder, o rei ficou furioso. Não te disse eu que ele não profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau? Mas Micaías não havia terminado. O que ele disse em seguida foi uma das revelações mais impressionantes de toda a Bíblia. Micaías ergueu a voz e declarou: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército dos céus estava à sua direita e à sua esquerda. Imaginem a cena: um homem simples diante de um rei poderoso, descrevendo uma visão do trono de Deus. E perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro dizia daquela. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. E disse: eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor: com que? E disse: eu sairei e serei um espírito mentiroso.
na boca de todos os seus profetas, e disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. A revelação era devastadora. Deus havia permitido que um espírito de mentira falasse através dos 400 falsos profetas para levar Acabe à sua própria destruição. Os profetas que pareciam tão convincentes, que falavam com tanta autoridade, que prometiam vitória garantida, eram, na verdade, instrumentos do juízo divino. Zedequias, o líder dos falsos profetas, não aguentou. Seu orgulho ferido explodiu em fúria. Ele avançou contra Micaías e lhe deu uma bofetada, na frente de todos. Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Zombou ele, mas Micaías, com o rosto ainda ardendo do tapa, respondeu com uma calma profética: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Era mais uma profecia. Zedequias também pagaria. Pelo seu orgulho e falsidade, Acabe havia ouvido o suficiente. Sua decisão foi rápida e cruel. Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Ponde este homem na prisão e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Era uma sentença de prisão, com tortura, pão e água de angústia. Significava o mínimo necessário para manter o prisioneiro vivo, mas em constante sofrimento. E foi então que Micaías disse suas últimas palavras registradas na Bíblia. Palavras que ecoariam através dos séculos. Se de alguma maneira voltares em paz, não falou o Senhor por mim. E virando-se para todos os presentes, bradou: Ouvi, povos todos. Acabe saiu para a guerra, convencido de que podia enganar o próprio destino. Ele arquitetou um plano que considerava genial. Entrou na batalha disfarçado, vestido como um soldado comum, enquanto Josafá usava as vestes reais. Se há mesmo alguma maldição sobre mim, pensou Acabe, como ela me encontrará se ninguém souber quem eu sou? Mas os olhos de Deus nunca se fecham e sua palavra nunca falha. A batalha começou feroz. Os comandantes sírios haviam recebido uma ordem específica: não pelejem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Quando viram Josafá vestido como rei, todos os carros de guerra se voltaram contra ele. Josafá, em desespero, clamou ao Senhor, e Deus o livrou, fazendo os inimigos perceberem que aquele não era Acabe. Enquanto isso, o verdadeiro rei se mantinha seguro, no meio dos soldados comuns. Seu plano parecia funcionar perfeitamente. Mas então, aconteceu algo que apenas Deus poderia orquestrar. Um arqueiro sírio, sem nome, sem alvo específico, simplesmente esticou seu arco e atirou uma flecha ao acaso. A flecha voou pelo campo de batalha, passou por centenas de guerreiros, desviou de dezenas de escudos e encontrou a única fresta na armadura de Acabe. O rei foi atingido mortalmente, com suas últimas forças. Acabe pediu para ser mantido de pé em sua carruagem, para que o exército não perdesse a moral. Ele permaneceu ali, sangrando, lutando contra a morte, até o pôr do sol. E então, exatamente como Micaías havia profetizado, o rei morreu. O corpo de Acabe foi trazido de volta para Samaria. Quando lavaram sua carruagem no tanque da cidade, o sangue do rei escorreu pela água e os cães vieram lamber. Naquele momento, se cumpria também outra profecia antiga, dita pelo profeta Elias: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Mas a justiça divina não parou por aí. Anos depois, Jezabel, a esposa de Acabe, também enfrentaria seu destino, quando Jeú chegou para executar o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Ela tentou intimidá-lo da janela do palácio.
Houve paz a Zinri, que matou a seu senhor, gritou ela, tentando amaldiçoá-lo. Mas Jeú simplesmente gritou para os servos: quem está comigo? Lançai-a abaixo. E assim terminou a linhagem que desafiou o Deus de Israel. Mas e quanto a Micaías? O que aconteceu com o profeta corajoso que ousou falar a verdade? A Bíblia não nos diz. Depois daquele dia no palácio, seu nome desaparece dos registros. Não sabemos se ele foi libertado da prisão após a morte de Acabe, se morreu no cativeiro, ou se continuou profetizando em algum lugar distante. E talvez essa seja a grande lição de sua história. Micaías nunca buscou fama, nunca profetizou para construir um ministério grandioso, nunca tentou agradar pessoas poderosas para garantir seu futuro. Ele simplesmente cumpriu seu chamado, falar a palavra de Deus, independentemente das consequências. A história de Micaías nos ensina verdades revolucionárias. A verdade não depende da maioria. Micaías estava sozinho contra 400 falsos profetas, mas sua voz solitária tinha mais peso que todas as mentiras. A verdade tem preço, mas a mentira custa mais caro. Ele escolheu prisão e desprezo em vez de conforto mentiroso. Deus honra quem o honra. Sua profecia se cumpriu perfeitamente. O poder humano é ilusão diante da soberania divina. Uma flecha perdida cumpriu o propósito eterno. Em que situação você está sendo pressionado a mentir ou ir contra seus princípios? No trabalho, na família, na igreja ou consigo mesmo? A história de Micaías mostra que vale a pena pagar o preço pela verdade, porque nossa consciência limpa diante de Deus vale mais que qualquer aprovação humana. A diferença entre profetas verdadeiros e falsos não são milagres ou eloquência, mas a coragem de falar o que Deus manda, mesmo contra expectativas humanas. Vivemos numa época onde a verdade bíblica é questionada e cristãos são pressionados a aceitar o que contraria a palavra de Deus. Mas Deus ainda procura pessoas como Micaías que digam: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Uma vida de integridade deixa marcas eternas. Mesmo que o nome de Micaías tenha desaparecido por um tempo, sua história chegou até nós milhares de anos depois, inspirando cristãos a terem coragem em situações difíceis. Talvez seja a hora de parar de buscar aprovação humana e começar a buscar a aprovação divina, como diz Provérbios 29:25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em lugar alto. Acabe temeu perder popularidade e poder, perdendo tudo. Micaías temeu apenas a Deus e ganhou lugar eterno como exemplo de fidelidade. A escolha é sua: viver para agradar pessoas mortais ou para agradar o Eterno, buscar a aprovação de reis terrenos ou do Rei dos Reis. A verdade sempre triunfa, a justiça sempre prevalece e os fiéis a Deus nunca são esquecidos por Ele. Que sua vida seja como a de Micaías, uma voz profética numa geração perdida, luz na escuridão, alguém corajoso para falar a verdade quando todos preferem mentiras. Deus não precisa de multidões, mas de pessoas fiéis como você pode ser. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe, inscreva-se no canal e comente como Deus está falando com você através desta história. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.